todos de maneira extraordinária. Hoje nós vamos começar a parte prática do nosso estudo, depois da introdução da quarta-feira passada. Falar sobre valores, meus queridos, eu acredito que vai ser um tempo muito bom para toda a igreja, para nós. Eu queria que você tomasse nota. Sabe, um dos maiores tesouros que a gente pode ter dessas ministrações é guardar, anotar. Um dia você vai ler e vai dizer: poxa vida, quando já passaram por experiência assim? Rapaz, já teve tudo isso, já passei por todas essas ministrações. E o que eu disser hoje aqui, ao final, se você for contar para alguém, por exemplo, eles vão chegar em casa e falar para Glaucio, ele vai conseguir falar, se for até uma hora depois, 10% do que eu falei. Os 90% ele vai ter perdido. Certo? Só que daqui a uma semana ele só vai ter guardado 2%. E daqui a um mês, eu repito a mensagem. Amém, meus irmãos? Então, é importante anotar, porque quem anota, aí pode passar até 90%. Você entende? E depois você revê e refresca a memória, para então aquele assunto não está perdido. Você entendeu por que é que Deus não deixou a Bíblia na cabeça da pessoa de melhor memória? Ele deixou escrita. Porque essa cabecinha é legal, às vezes é até grande demais, né? Mas não guarda muita coisa não, tá certo? Perde muita coisa. E aí vem questão de interpretação depois. Mas quando está anotado, é bom para a gente guardar. Então, bom hábito, principalmente para as quartas-feiras, onde a gente vai ter sempre um estudo mais recheado. Traga caneta e papel. E não anota só o versículo não. Tem que anotar, bota lá. Lucas 1,35. Gálatas 4,6. Mas daí, o que é que tem a ver esse versículo? Né? Valores são ferramentas poderosas para o cristão que quer crescer espiritualmente. Aí você anota. Né? A pessoa que é cheia de valores não vai andar de acordo com a sua própria carne, mas de acordo com o caráter de Deus. Olha aí. Né? Então, conforme nós adquirimos novos valores, nós nos tornamos cristãos mais piedosos. Então, essas frasezinhas assim de impacto, você vai anotando, depois posta no Facebook e vai dar certo. Tá certo? Olha, pastor Ângelo Paulino, né? Aí fica legal. Amém, meus irmãos? Hoje, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a vida do nosso grande mestre Jesus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a vida repleta de valores é uma vida bastante prática. Diga valores. Prática. Valores. Prática. Então, para nós termos valores estabelecidos na nossa vida, nós precisamos praticar esses valores e não falar esses valores. Amém? Já viu muita gente dizendo que uma coisa é certa, mas fazendo uma coisa errada? Não é? Sabe o valor, mas quando não pratica o valor, então na realidade não tem esse valor. O valor é outra coisa. Tá certo? Então, os valores determinam como nós agimos. E os valores, meus queridos, determinam as nossas decisões. Por exemplo, eu faço ou não faço? Uma coisa que é certo ou é errado? Aí é errado. Eu faço ou não faço? Você vai tomar essa decisão baseada nos valores que você tem. Se são sólidos ou se são frágeis. Amém? Eu minto ou não minto? Eu vou ou não vou? Eu falto ou não falto? Eu gazinho ou não gazinho? Eu boto atestado ou não coloco atestado? Eu fico mais meia hora dormindo ou não? Vou chegar na hora de chegar atrasado? Eu dou uma desculpa ou eu falo a verdade? Ou a desculpa vai ser verdade para mim? Porque tem gente que passa a vida toda dando tanta desculpa que até ele mesmo acredita e não sabe qual o motivo de ser tão fracassado na vida, das coisas não darem tão certo tantas vezes. Porque passamos a acreditar nas próprias desculpas, que são mentiras. Tá certo? Então, a maneira de agir, as decisões que nós tomamos, também são determinadas pelos valores que nós temos. E, meus queridos, mudar valores requer o pagamento de um preço.
requer um determinado sacrifício, requer negar-se a si mesmo. Foi por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Tem que tomar a cruz, tem que se negar, tem que morrer a cada dia. Para quê? Para o próprio eu. O normal, o natural, parece que é agir errado. O normal, o natural, já é ser carnal. Por isso que é o homem natural. E o extraordinariamente cheio de valores é o homem espiritual. É o homem que, na realidade, não é guiado pelo que vê, não é guiado pelo que sente, é guiado pelo Espírito. É guiado pelo que a palavra diz. Ele não toma decisão baseada na circunstância. Ah, mas me apertar, eu tenho que fazer isso. Quais os valores que você tem? Quem tem valor, cumpre. Amém, meu irmão? Você determina se você vai ser movido pelo momento ou se você até determina um plano para toda a sua vida. Quem vive o momento do agora não vai estar na eternidade com Deus. Amém? E quem está vivendo todo o tempo no agora? Ah, mas eu tive que fazer. Ah, pastor, mas não teve outro jeito. Ah, mas eu fui forçado. Conversa, está vivendo o agora. Tinha outro jeito, sim. Dava para ser de outra forma, sim. Mas os valores são tão curtos, os valores são tão rasos, que a pessoa cede às pressões e não vai de acordo com os valores. Ah, mas eu não resisti. Carne, meu irmão. Ah, eu venci. Valores sólidos, foi guiado pelo Espírito. E sempre, quem é guiado pelo Espírito tem as vitórias. Porque diz a Bíblia, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se não me engano, é 1 João 5,14 é 24. Uma coisa assim. Essa é a vitória. A fé sempre vai vencer. Quem é guiado, dirigido pelo Espírito, sempre vai vencer. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala das coisinhas legais que nós precisamos ter na nossa vida. A semente que nós precisamos ter na nossa vida para reforçar os nossos valores. O fruto do Espírito: amor, alegria, gozo, paz. Bota a versão NVI e muda as palavras que a gente pode entender mais. Né? Longanimidade, quem sabe o que é? Então vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, meus irmãos, volta lá 23, 22. O fruto do Espírito, que vai sair, que vai ser mostrado, que vai ser apresentado, que é o fruto, ele tem características, amém, meus irmãos? Ele é amor, ele é alegria, ele é paz. É o que vai sair da vida da pessoa cheia de valores, da pessoa que é guiada pelo Espírito, da pessoa que é cheia do Espírito, da pessoa que não age de acordo com a circunstância, mas que age de acordo com o plano eterno. Amém? Diga, existe um momento, existe o agora, e existe um plano eterno. Quem vive o agora não viverá o eterno. É necessário pagar o preço a cada momento, é necessário morrer a cada momento, porque nós estamos, na realidade, baseados no eterno. Nós estamos, na realidade, desejando e buscando o eterno. É por isso que nós podemos basear as nossas decisões não no agora, porque vive o agora, porque vive o momento. Tem tanta gente passando dificuldade, às vezes até em coisas simples, como o orçamento do mês. Ah, mas eu quero comer essa pizza agora. Mas às vezes o dinheiro da pizza era o que ia complementar o orçamento mensal. Mas eu quero viver o agora, eu quero comprar essa roupa, eu quero comprar esse sapato, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim.
Tem coisa que a gente quer, e tem coisa que dá, e tem coisa que não dá. Tem coisa que é boa, e tem coisa que não é boa. Tem coisa que faz bem, e tem coisa que faz mal. Tem gente que fuma a sua vida toda. Com 50 anos está com câncer de pulmão. Ai, doença da velhice. Não. Você começou esse câncer quando fumou o primeiro cigarro. Bebe a vida toda, 40 anos com cirrose. O bichinho morreu de repente. Foi não. Ele morreu quando adquiriu o vício. Come feito um desgraçado. Errado. Só come doce, só come gordura. Às vezes até dessa finura, mas não tem um pingo de músculo, é só gordura. 35 anos de idade, um infarto. Fala, morreu tão novo. Não, foi quando a mamãe deu aquele recheado que ele começou a morrer. O senhor está sendo fatalista. Não, estou mostrando a questão do agora. Eu faço porque eu gosto. Não, é ruim isso, é ruim aquilo. As decisões que nós tomamos agora vão determinar nossa vida daqui a 10, 20, 30 anos. Nada é de repente, meus irmãos. Tudo é plantado e tudo é cultura. Amém? Tudo, queridos, acontece por responsabilidade ou por irresponsabilidade. E cada um de nós precisa ter a responsabilidade sobre sua própria vida. Não sou eu. Não é a igreja. Eu não pego no pé de ninguém. Já notaram isso, né? Se fosse para pegar no pé de alguém, Deus pegava. Ele tem condição de, na hora que tu estiver querendo errar, dizer, cara, não faça não. Ele tem condição de fazer isso. Não vai ser o pastor que vai fazer isso. A função do pastor é só ensinar. Amém? E não é palavrinha boba. Nunca gostei. Coisinha que vai divertir e entreter o povo. Amém? É coisinha que vai servir para a tua vida toda. Isso sim faz diferença. Tá certo? E é nisso que eu tenho me focado nos últimos anos do meu ministério. Já gostei muito de pregar para divertir o povo. Dava uns gritinhos, pulinhos, era legal. Só gostava. Mas não mudava vidas. É bom no momento. Enquanto, uau! O pessoal até elogia. Mas é melhor algo que vai te formar, te capacitar, te preparar para viver uma vida boa e ter um futuro melhor. Porque a palavra de Deus é boa para isso. E a sabedoria que está na palavra de Deus, ela pode fazer isso. Agora precisa entender, eu venho falando isso, batendo muito nessa tecla, que nós precisamos ter a responsabilidade da nossa vida. Amém? Não é sua mãe, não é o seu pai, não é seu marido, não é sua esposa. Às vezes os casamentos fracassam porque um fica esperando pelo outro e um coloca a culpa no outro. Às vezes a família fracassa porque alguém sempre quer que os outros façam. Ninguém faz nada. Você tem que fazer. Você tem que tomar responsabilidade. Você faz. E aí contagia. Amém? Por exemplo, se tiver 3 dias, você conta. 1, 2, 3. Contagia. Então, pessoal, a responsabilidade significa que você vai fazer acontecer ou não vai acontecer porque você não fez. Amém? E Deus nos ensina isso em toda a palavra. Quando Ele mesmo tomou a atitude, foi à frente e fez o mundo em 6 dias. Com um plano bem organizado e de forma bem disciplinada, tendo cada dia a sua parte. De forma bem lógica, de maneira que uma parte determinava o sucesso da outra. E Ele fez assim, e assim nós temos esse mundo. Você entende que nós precisamos seguir etapas na nossa vida e subir degraus para poder alcançar os nossos objetivos. Nada vai acontecer de graça. Precisamos fruto. Precisamos plantar esses valores. Lá em casa é uma confusão só. Aí tua mãe chega e diz: menina, de novo você fez isso. Você, pastor, mas só tem lá em casa é um inferno. Porque só tem capeta, mas você não é um anjo.
transforma num ser. Amém? Você entende? Quem vai influenciar quem? Quem vai ser luz para quem? Quem vai provocar mudança em quem? Então é um ferninho que está mudando o teu coração, deixando ele negrinho também? Ou a tua luz poderia iluminar? Ah, pastor, é muito difícil. Quem disse que morrer na cruz foi fácil? E ele não morreu? Não foi? A questão é, o que é que eu valorizo? Sabe qual é o grande problema? Às vezes, é nós nos amarmos demais. Nós nos amamos tanto, às vezes, que não aguentamos muita coisa. Aí, a paciência é muito curta. Não é verdade? Porque ninguém pode pisar no meu pé. Ninguém pode puxar o meu tapete. Eu não permito que apontem o dedo no meu nariz, coloquem no meu olho. Eu não admito que, não é verdade? E não gostamos de tanta coisa. E vivemos de cara, às vezes, tão empurrada dentro de casa. Às vezes estamos tão aflitos. E somos tão egoístas. Na verdade, não fazemos nada. Cada um por si. Aqui, eu já quero fazer nada para quem? É tão ruim aqui. Gente, eu estou falando às vezes dentro de casa. Tem ou não tem família assim? Não é verdade? A sua é assim? Dentro da sua casa é assim? Você fica esperando que os outros tomem atitude, você fica esperando que os outros façam, que os outros sejam bons, e você que é o crente. Ah, pastor, mas na casa tem os crentes também, mas sei não, viu? Cada um pior porque eu vou tudo falso, pastor. Misericórdia, meu. Cada um tem que ser. Para que as coisas mudem, a gente precisa ter algo diferente também na nossa vida. A gente precisa mudar também. Amém? As coisas melhorarem, a gente precisa melhorar também. Nada vai ser no instalar de dedos. Tudo depende do que nós vamos fazer. E precisamos viver não de forma a reagir, mas baseado em valores. Então vamos pensar em valores como peso. Tá? Uma balança de 2 braços. E ali a gente vai pesar. Então vamos supor uma decisão que a gente vai tomar. A grande questão é que muitas vezes o tempo para tomar essa decisão é de milésimos de segundos. E a decisão correta você só toma quando na realidade já tem esses valores estabelecidos na sua vida. Gritar ou não gritar, errar ou não errar. Estender a mão ou não estender. E às vezes o tempo de estender o não já é o tempo que a pessoa foi levada pela correnteza. E você ainda estava decidindo se ia fazer ou não. Não é verdade? E nós precisamos determinar isso. O que vale mais? E não estou falando mais uma vez do escopo do agora, é do escopo da eternidade. Porque às vezes deixamos passar tantas coisas, depois nos arrependemos e uma coisinha que não volta é o tempo. Não é verdade? Ah, mas eu perdi R$1.000. Meu irmão, eu garanto que você ganha de novo. Sim ou não? Ganha. Dinheiro se ganha de novo. Dinheiro se ganha de novo. Já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro. Se ganha. Já gastei, já deu mais. Não é verdade? Mas, meus irmãos, tempo não se ganha de novo. Uma vez perdido, está perdido para sempre. É ou não é? Pessoas, às vezes valorizamos mais R$10 do que uma boa amizade. E isso não tem preço. O que é que nós valorizamos? Colocando na balança o que é que pesa mais para nós. Aí sabemos os valores que nós temos. Amém? Jesus, queridos, era um homem de oração. Sim ou sim? Jesus era um homem que orava, mas orava demais. Mas quantas vezes nós vemos Jesus orar em público? Interessante. Jesus, a oração dele, a vida devocional dele,
ele fazia quando ninguém estava por perto. E normalmente ele estava sozinho nesse momento. Da mesma maneira que ele ensinou: quando orares, tranca-te no teu quarto e fala em segredo com Deus. E Deus que te vê no segredo vai te recompensar. É exatamente assim que ele fazia. Uma ou outra vez, realmente, ele orou diante da multidão. Eu vejo ele orando na ressurreição de Lázaro. E olha o tamanho da oração que ele fez: Senhor, eu estou te clamando agora. Eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu me ouves. Eu estou falando aqui não é nem por mim, é por esses que estão ouvindo também. Então aquela oração tinha um propósito, que as pessoas soubessem que ele estava falando com Deus para justificar o que iria acontecer logo em seguida. Foi uma oração muito curta, foi uma oração muito pequena. Não quer dizer que Jesus orasse pouco, não quer dizer que Jesus não conversasse com Deus, porque eu acredito que ele conversava mais que todos nós juntos aqui. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada e ia orar, mas era sozinho. Porque na hora que estava com o povo, não era hora de oração. Na hora que ele estava com o povo, era hora de demonstração. Amém? Era hora de ação, era hora de fazer alguma coisa. Queridos, então não vamos querer demonstrar que somos espirituais só quando estamos na presença das outras pessoas. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que acha bonito. Vou mostrar que eu sou super crente. E ora bonito. Oh Senhor, meu Deus, e muda a voz e faz aquele show todinho. A pessoa diz: esse aí é. Irmão, olha aqui por mim também, irmão, faça isso, faça isso. Em casa é o diabinho. Casa é festinha. Diante dos outros, como Jesus diz, e combateu os que assim faziam. Sepulcros caiados, branquinhos por fora, por dentro, uma podridão. Não há quem o respeite dentro da família. Casa não consegue ser exatamente. E diante de Deus, e sozinho, Deus sabe exatamente o que é. Meu irmão, a espiritualidade, ela não é demonstrada em público, ela é demonstrada na solidão. Você não tem que fazer para mostrar para mim nem para ninguém. Mas Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Deus sabe o teu coração. Quem vai recompensar tudo é Deus. Você tem que ser a mesma pessoa que você é aqui na igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Amém? Não pode ter duas caras. Não pode ter duas personalidades. Mesmo o anjo que está aqui é o anjo que está em casa com suas filhinhas, com sua esposa. Em todo canto que eu vou, eu venho aqui para a casa do meu pai, aqui embaixo, eu sou a mesma pessoa o dia todo. Onde eu andar, mesmo nas viajadinhas, mesma pessoa. Amém? Assim devemos ser todos nós. Na igreja eu sou um, lá fora eu sou outro. Eu mudei até minha maneira de vestir por isso. Quer dizer que a igreja tem que vir de paletó, tem que ser assim. Conversa. As pessoas têm que olhar e ver aqui em cima uma pessoa normal. Totalmente normal. Amém? Sabe o que acontecia, meus irmãos? Os judeus, olha só, toda pessoa religiosa como é. Nós vemos judeu brigar muito? Sim ou sim? Guerra, briga, qualquer coisa, um está matando o outro. Olha só na própria Bíblia como é a história. São sangue quente, não é verdade, gente? Mexeu com a minha irmã, eu vou lá e mato ele. Não é assim? E na palavra de Deus, nós temos a essência de Deus desde o Antigo até o Novo Testamento, o mesmo Deus. As pessoas liam, interpretavam ou entendiam e começavam a agir daquela maneira. E às vezes nós pensamos que tem um Deus no Antigo Testamento e tem um Deus no Novo Testamento. E Deus sempre foi o mesmo Deus. É ou não é? Muçulmanos são esses sangue quente também, eles são. Olha, aqui são as pessoas mais religiosas, religiões mais ferrenhas que existem aí. Eles gostam de brigar, de discutir, de um bate-boca e dizer que os outros não valem nada. Gostam ou não gostam? É impressionante como todas as pessoas, em todos os lugares, todos os tipos de religião,
E aqui eu não quero dizer quem está certo e quem está errado. Quero apenas mostrar qual o perfil do homem religioso que vive a aparência, que vive a carne. É sempre de brigar, é sempre de discutir, é sempre de condenar, é sempre de apontar, é sempre de achar que ele é melhor do que os outros. É ou não é? Em todas as religiões, pode olhar, em todas. E não é esse que agrada a Deus. Então, foi o que Deus fez. Falou através da palavra. As pessoas não entenderam. As pessoas agiam da maneira que queriam agir. Então ele veio pessoalmente fazer. Não é verdade? Jesus falou em toda a palavra. Ele é o verbo. As pessoas não entenderam, se matavam, não viviam para Deus, estavam em trevas. Então ele veio. Espera aí que agora eu vou mostrar. Amém? Então quando Jesus veio à terra, ele veio para mostrar. Ele veio para demonstrar. E o que foi que os judeus fizeram? Disseram que ele não era de Deus, que ele não agia igual a eles. Então o que mostra que exatamente não era ser judeu que estava certo. Não era aquele modo de agir. Era o modo de Jesus, que nem eles aceitaram. E mataram e crucificaram Jesus. Não é verdade? A religião, ela cega. E a religião, ela mata. Mas o Espírito de Deus vivifica. E viver pelo Espírito é viver uma vida cheia de valores. E é viver uma vida que vai fazer você produzir fruto nessa terra. Jesus foi traído, irmãos. Foi ou não foi? Foi traído por Judas, não foi? Aí Judas veio até ele e deu um beijo, não foi? Quem lembra? Foi o que Jesus disse para ele? Sabia que estava sendo traído. Jesus até disse: o que tem que fazer, faz depressa. Ele foi, trouxe os guardas para mostrar quem era Jesus. Ele deu um beijo em Jesus. E Jesus disse o que para ele? Amigo. Amigo. Um beijo. Você está traindo o filho do homem. E acredite em mim, ele não estava dizendo aquilo para que Judas se sentisse condenado. Senão ele dizia: seu caba da peste, seu sepulcro caiado, saia daqui, você que é maldito do meu pai. Ele não disse isso. Disse: amigo, com um beijo você está traindo o filho do homem. Ele ainda disse no intuito de que caísse a ficha para Judas e ele se convertesse. E ele se arrependesse. Mas ele saiu, não aguentou. Ao invés do arrependimento veio o remorso e ele se suicidou. Mas Jesus, queridos, ele não pegou a espada para matar Judas porque Judas o traiu. Jesus, ele ainda depois da traição chamou Judas de amigo. Valores. O que é que você valoriza? O seu ego? Ah, fui traído. Ou o perdão, a amabilidade, a mansidão e o domínio próprio estão na outra página. Amém, meus irmãos? Jesus, nós vamos, durante todo esse estudo, estar olhando para Jesus, os valores de Jesus, a vida de Jesus, porque ele não veio só falar, ele veio fazer, ele veio demonstrar. Amém? Então, a dica de hoje, a ideia de hoje é: não vamos viver o momento. Nós não nascemos para o agora, nós nascemos para a eternidade. Por causa de uma decisão que tomarmos agora, por causa de um prazer que quisermos agora, por causa de algo que quisermos só para agora, para aproveitar o momento, nós podemos perder o melhor de toda a nossa eternidade. E garanto uma coisa para vocês: isso não vale a pena. Então as decisões devem ser tomadas não pelo prazer que podem dar, mas pelo impacto que podem produzir. Nota essa. Vou repetir. Decisões não devem ser tomadas somente pelo prazer que podem dar, mas pelo impacto que podem produzir. Amém? Então, com essa frase a gente finaliza hoje. Vamos ficar aqui.